Nós cremos que o nosso tempo vai ser bem aproveitado, porquanto temos certeza daquilo que temos em mão em favor do povo. Nós temos uma pergunta que vai ficar dentro do estudo. Gostaria de saber como deve ser a vestimenta para dormir, tanto para homem como para mulher. Me responda, por favor, Deus abençoe. Quer dizer, são pessoas que querem viver em todos os aspectos da vida de uma maneira correta. E querem agir nos mínimos detalhes de uma maneira correta diante de Deus, não é? Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, onde foi anunciado, o 2 Crônicas, capítulo 14, verso 11. E Asa é o nome de um rei muito abençoado na Bíblia, no Velho Testamento. 2 Crônicas, capítulo 14, verso 11. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Então, há muitas escrituras na Bíblia que tem hora que seria a melhor oração da família, do crente, individualmente falando. Há salmos, como o Salmo 31, conforme a hora que você estiver vivendo, você nunca teria palavras para orar como o Salmo 31. Se você quer marcar, então você faz aquilo como oração. Eu lembro sempre como minha mãe fazia isto. E também hinos. Há hinos que na hora certa é uma oração. É a oração mais própria que você precisava naquela hora, era cantar ou recitar aquele hino, lembrar daquele hino. Como ela cantava: quando te sentes triste, quando te sentes triste, doendo o coração, olha com fé para cima, Deus dá consolação, não é? Então, a Bíblia é repleta de tudo. Veja, se você toma isso aqui como oração sua, ora, por que reza, ficar aí Pai Nosso ou Padre Nosso, como ficou muito tempo, Pai Nosso que está no céu, decorado repetidas vezes, e Ave Maria cheia de graça, rogai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, amém. Que eles próprios chamam de ladainha, não? Isso não é oração. Agora a Bíblia tomada naquela hora é uma oração poderosa. Veja: Senhor, nada para ti é ajudar. E por que nós não podemos confiar como Asa estava confiando? Pedir como Asa estava pedindo. Ele estava com uma multidão de inimigos contra si, contra seu povo, contra seu reino. Você também está. Nós também nos deparamos em circunstâncias iguais, não é? Senhor Deus, toma essa oração por nós. Nada para ti é ajudar. Tanto o forte, o bom, o rico como o fraco, aquele que não tem força. Ajuda-nos, pois, Senhor, vivificando a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Muito bem.
Aqui na mensagem de casamento e divórcio, parágrafo 196, vocês que gostam de anotar, eu acredito que cada família que tem filhas, filhos, tem uma mensagem, pelo menos uma mensagem, casamento e divórcio. Escolhendo uma noiva. A união da noiva invisível. A mensagem, o sinal. Estatura do varão perfeito. E todas as famílias devem estar bem familiarizadas com estas mensagens. Isso é o pastoreio. É pastoreio. Pastoreio não é comer junto com você. Não é ficar comum com você. Pastoreio é pôr a igreja, dar à igreja o conhecimento da verdade. Então, vocês notem que a mãe prudente vai ensinar casamento e divórcio para sua filha, para seus filhos. Não é só a filha mulher que precisa, não. O homem, tanto quanto a mulher, pode ficar complicado para o resto da vida, através do casamento. Não pensa que isso é uma coisa que passa por cima e se esquece e vai embora e pronto, e aquilo nunca mais tem nada a ver. Se não dá problemas aqui, vai dar lá. Portanto, é uma coisa que precisa ser encarada de uma maneira séria. Nós podemos brincar, nós podemos sorrir, descontrair, tudo bem. Mas aquilo que toca, você sabe, tem hora que você está rindo e brincando dentro de casa com sua filhinha, mas tem a hora que você, então, para, reflete e diz, não, não é assim, tem que ser assim, isso não é assim, é assim, não é? Então, está muito bem que nós tenhamos descontrações. Nós precisamos de sorrir, é uma necessidade, sorrir. Pessoa que não sorri, ela fica introvertida, não descarrega. É uma necessidade de sorrir. Agora, outra coisa também que às vezes está faltando com as famílias, é que os filhos crescem sem nunca terem lido a Bíblia sistematicamente. E não conhecem a história realmente de Abraão, de Isaac, de Noé, como elas são. Porque lêem a Bíblia, mas não de uma forma sistemática. Cada criança, preste atenção, cada criança, cada cristão, deve ter a glória de ter lido a Bíblia pelo menos uma vez, sistematicamente. Se você ler 3 capítulos por dia, 5 capítulos aos domingos, dias úteis, 3 capítulos. Isso, leitura não corrida, normal. Marcando direitinho, 3 capítulos por dia, dias úteis. 5 capítulos no domingo, você lê a Bíblia de Gênesis, do primeiro capítulo até capítulo 22 de Apocalipse. Você fecha a Bíblia em um ano. Se você fizer a metade, o que fica difícil, porque 1,5 capítulo, então ficaria difícil. Você faria em 2 anos. Não é certo? Então você calcula aí que tempo você vai ler a Bíblia. Há pessoas que leem a Bíblia sistematicamente 40 vezes, 50 vezes, 60 vezes, sistematicamente, que eu estou dizendo, não é a leitura alternada, que seria esporádica. Você lê aqui, abre onde abriu, leu. O Novo Testamento, se você ler em cada culto doméstico, um capítulo do Novo Testamento por dia, seria um capítulo por dia. Eu não sei calcular,
quanto tempo a família levaria para ler todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Mas eu creio que aí por volta de um ano e pouco, a família tem lido todo o Novo Testamento, lendo um capítulo por dia. Isso eu não tenho os dados. Agora, isso, sem dúvida alguma, é um fundamento de conhecimento das Escrituras, um conhecimento sistemático, por ordem. Você lê o Novo Testamento de forma tal que quando você pode dizer, bom, ali Jesus nasceu, ali Jesus foi ao templo, ali no 4 Jesus foi tentado, no 5 vieram as bem-aventuranças, e vai assim, compreende? Em São João, Atos dos Apóstolos, quer dizer, agora você diz, bom, mas 3 capítulos por dia, 5 no domingo, e o tempo? Agora, se você pensar, há um tempo desperdiçado, o tempo ocioso, daria para ler muito mais. Daria para ler muito mais. Agora, isso é, sem dúvida alguma, a defesa da família, do crente, como cristão, especialmente depois de revelado na mensagem. Agora, sem falar nessas mensagens que as filhas, os filhos devem estar familiarizados com elas. Não somente os filhos. O casamento, ele só vai ser realmente confirmado com o tempo. O tempo é que vai dizer se ele foi aquele casamento realmente efetivado por Deus, consolidado ou não. Então, é o tempo. Agora, se você não rega, não cuida, não nutre aquilo, não toma os devidos cuidados, porque há uma tendência, eu estou ainda em pré-eleição, não é? Há uma tendência muito em relaxar. Cuida bem do que tens, guarda bem aquilo que você tem para que não perca a tua coroa. Quer dizer, nós somos coroados previamente, aqui na terra também a pessoa coroada de êxito, ela leva ao fim tudo quanto empreende, mas de que forma? Cuidando em todos os aspectos. Ela pode ser uma virgem nécia, que não cuida, e pode ser uma virgem prudente, que cuida. Isso não está relacionado somente com o outro lado da vida. Está relacionado com o lado desse também. Desse lado aqui. A dimensão humana. Então não há porquê a função de nós vivermos, quer dizer, a função de nós vivermos em conjunto, como família, a função disto, quer dizer, o sentido que realmente dá, é isso, é formar família, né? É família, viver em família. Família, então, é uma convivência conjunta, que deve ser regada, e que uma descaridade hoje, descaridade amanhã, a gente trata muito bem os de fora. Mas há que a tendência, é muito difícil você receber um copo d'água e agradecer. E quando você agradece, a pessoa estranha. Não, porque foi a mulher que deu, foi porque o filho que deu. Então o próprio filho pode levar um susto, obrigado meu filho. Lá no inglês é please, passa o sal aí para mim na mesa, passa o tomate, please, passa, please quer dizer por favor, please, tudo que vai pedir na mesa é please, give it to me please, please, lava isso para mim please, faz isso para mim please. Agora nós não temos, faz isso. É acostumado assim, né? Não, e pronto. Não, por favor, muito obrigado. Fica cansativo também, gentileza demais, né? A mulher
fica muito afeminado, né? Aquele homem, bem, obrigado, bem, obrigado. Você entende? É um sacrifício. Olha, eu esqueci a toalha. Isso aí já é uma coisa extra. O homem esquecer, ir para o banheiro sem toalha, é relaxo, né? Então, ele esqueceu um dia, com a porta meio aberta lá, né? Com a porta de fora, me dá a toalha aí, por favor. Ela disse, obrigado, né? Aí tá certo, porque ela não tinha que levar a toalha para você no banheiro, não, viu, seu marmanjo? Largar a cozinha lá, os deveres dela, e levar a toalha para você. Você devia ter levado, mas esqueceu. Então, a toalha, por favor, com a mão de fora lá, né? Ela pega e segura no seu dedo assim, né? Tudo bem, obrigado. Você entende? Há uma hora que é realmente um favor. Tudo tem, né? Agora vamos ver aqui esse parágrafo. O profeta diz, aquela está se referindo à verdadeira mulher. Aquela é uma mulher verdadeira. Uma mulher verdadeira, virgem, que casa com seu marido e vive, e ela é uma coisa abençoada para o homem. Se Deus pudesse dar a seu filho uma coisa melhor do que uma esposa, ele teria dado para ele. Você deve começar o seu casamento pensando nisso, que a melhor coisa que você vai ter depois da sua salvação é seu marido, é sua esposa. Agora, eu não vou ficar citando que todas as vezes esse comentário aqui é entre aspas, é claro que é de uma autoridade evangélica muito profunda no assunto, e não precisa dizer isso então. Nós vamos lembrar, que é muito bom, sobre o casamento normal. O casamento neurótico, o casamento compartilhado. O primeiro registro foi o vínculo que se organiza em nível sensorial através do contato direto e imediato, corpo a corpo, e não pode ser traduzível claramente em palavras. É a convivência, é o dia a dia. Você sabe que por mais que se pregue amor, não se prega. Amor não é coisa para ser pregado. Amor é coisa para ser vivida e praticada. E casamento, ele resume, ele caminha no corpo a corpo. Corpo a corpo. Ele serve de suporte e se transforma em acompanhamento interno permanente. Vocês estão lembrando disso? Interno permanente, que é a subjetividade, não é? Interno permanente, mesmo na ausência do outro. De forma que você não lembra da sua mulher, que você não esquece dela. Você não se lembra do seu marido. Bem, você lembrou de mim lá? Eu lembrei. Bom, então é sinal que você esqueceu. Esqueceu, de repente lembrou. Amor, você se lembrou de mim? Bom, está certo que você vai comer um peixe e se lembra de uma maneira especial dele. Vai comer alguma coisa, não é? Se lembra que ele gosta de moela, não é? Ó, a moela vai sobrar hoje, porque seu pai não está aqui. Não, eu vou comer no lugar dele. Não é verdade? Então, são lembranças especiais, destacadas. Mas, na verdade, esse acompanhamento interno não é um acompanhamento cansativo de mente. Não é propriamente a lembrança da mente. Eu conheço homens que viajam
ao viajar, eles levam peça de roupa da esposa consigo. O que é muito bonito. Põe debaixo do travesseiro na hora de dormir. Vai na sua mala. Um vestido, uma blusa, um lenço. Está com ela todo o tempo. Agora, ele precisa disso? Não precisa. Na verdade, não precisa. Mas é como a pessoa dizer, não, eu estou com Jesus, não preciso carregar Bíblia não. Para que Bíblia para a igreja? Todo mundo tem Bíblia lá. Tem 800 Bíblias na escola hoje. Para que a minha? Não é? Mas, na verdade, é uma satisfação que a pessoa tem carregar um retrato, põe no quebra-sol do carro, baixa o quebra-sol, vai dirigindo e olhando para ela. Bum! Está dirigindo, pau, tromba, né? Fica só olhando para a mulher no retrato, não tem jeito. Mas isso é muito importante, isso não é exagero. É claro, enquanto está dirigindo, deve olhar para frente, deve ficar olhando para retrato, nem para ela não, né? Bom, Flávio, você já aprendeu isso, né? Pois é. Então, esse acompanhamento interno não é um acompanhamento cansativo de mente. Você não está todo o tempo lembrando de Jesus. Mas Ele está em você porque você está nele e Ele está em você. Ora, isso é perfeitamente claro. Esse acompanhamento interno, mesmo na ausência um do outro, o que seria realmente o fundamental, né? O importante, não só na presença. Este gênero de contato sensorial que existe entre casal conjugal estabelece imagens, nós estudamos isso na última vez, né? Estabelece imagens. Imagem não é só ver. A imagem que você tem da pessoa, você tem que conservar a imagem que ele tem de você. Você está entendendo? O seu caráter, irmã Maria, formou uma imagem por irmão Elias. Ele tem uma imagem daquela esposa, que ela é fiel em tudo, que ela é humana, que ela tem suas fraquezas e tudo, mas ele tem uma imagem de você que é perfeita. Compreende? A senhora tem uma imagem dele também. Então, às vezes as pessoas procuram apagar, entre parênteses, saindo um pouquinho, apagar a imagem do outro. Em relação ao público, todo escândalo é provocado. Quem dá o escândalo não é o que erra, não, é o que publica. A imprensa é um veículo de escândalo. Por isso, ai do mundo, por causa dos escândalos. Está certo que ela é a árvore da ciência do bem e do mal, ela causa bem também. Mas ela teria que causar bem e causar mal ao mesmo tempo. Então, o que é isso? Apagar a imagem. Então, essa imagem, ela não é somente a imagem do tato, visível, pode apalpar, não é assim. Ela é abstrata também. Ela é abstrata. É a impressão que você tem da pessoa como seu marido, como sua esposa. Você não olha essa pessoa, você não tem a imagem dela como tem de quaisquer outras. Ela é uma imagem especial para você, mesmo com suas falhas, mesmo com suas debilidades. Porque é assim que Jesus encara a igreja. As suas emoções, os seus sentimentos compartilhados. Às vezes o marido conta uma coisa para a mulher, diz, bom, amanhã você vai rir, né? Eu já entendi. Às vezes ela sorria para não deixá-lo sem graça, né? Porque a historinha
Eu não acredito que cristão conte piada, isso está muito mal interpretado. Piada da ideia de coisa suja, insinuante. Uma historinha, anedota. O irmão Brana contou anedotas entre amigos, que fazia rir. Mas elas são, não tendo malícia, elas ficam fracas, quase não faz rir. Exceto quando o papagaio tira o paletó, né? Aí então todo mundo ri. Mas, fora disso, precisa ter uma coisa insinuante, mais forte. Então, esses cômicos vão tendo que apelar. São piadas que vêm a verdadeira apelação. Sujeira, não é? Mas, a parte emocional não é somente isto. A parte emocional, você vai conhecer um ou outro aos poucos, que às vezes entra aqui essa pergunta, essa resposta aqui. Ora, para tudo, para todos os momentos da vida, existe um método, uma maneira correta para todos os momentos da vida. O momento íntimo, é claro, você vive 2 a 2 numa casa, você tem que viver abotoado, de camisa, calça, e ela toda coberta. Não é assim, você entende? Não é bem assim. Vocês vão conhecendo a parte emocional um do outro em todos os aspectos. Porque a parte emocional, ela está também na parte íntima. Eu tenho que falar em termos, porque nós estamos no auditório misto, vocês entendem? Então, ela tem muito a ver com a parte íntima. A parte íntima é uma das melhores emoções que se sofre na vida. Através delas é que se gera o filho, não é? Porque tudo isso são emoções do casamento. E o que acontece é que certas coisas vai se tornando cada dia mais a coisa comum, perdendo a novidade. Porque, na verdade, existe um clamor biológico pelo relacionamento íntimo. E que, uma vez combinado entre si, Paulo ensina isso lá, não permite que nenhum dos dois venha cair na incontinência. 1 Coríntios capítulo 7. É outro capítulo que precisa ser familiarizado com os casais. A mulher precisa ler 1 Coríntios 7, ali os primeiros versículos. O homem também. Agora, eu ouvi um cientista alemão dizer que o nudismo em casa acaba com o casamento. O nudismo, ele falando assim de uma maneira clara, né? Também para todo mundo. Ele disse, olha, essa mulher que vai no vaso, desnuda, na presença de marido, eu duvido muito que esse casamento vai durar muito. Ele usou esse termo. Então, há uma roupa de dormir, que ela não é uma roupa religiosa, não é roupa de ir para a igreja. Você tem a roupa de ficar em casa, tem a roupa de ir para o mercado, fazer sua compra. Você tem a roupa de vir para a igreja. Em relação ao pudor, a decência, a roupa de sair fora de casa não tem diferença, é a mesma que vem na igreja, porque você está conservando o seu pudor. Agora, tem o pudor familiar que não pode ser quebrado, porque caso contrário gera a promiscuidade. Você não pensa que você não peca de ficar de biquíni na presença de parentes, só porque são parentes. Você está pecando. É preciso entender isso. Agora, nada de legalismo, não pode haver legalismo nisso. Nós temos que encarar a coisa assim. Agora,
Porque nós estamos vivendo numa geração gadarena. E o gadareno não suporta a roupa no corpo. E quando a gente chega em casa, o relógio pesa. O meu relógio parece estar 2 quilos no braço quando eu chego em casa. Até mesmo aqui eu tenho que tirar o relógio às vezes. Ali na mesa do escritório, tem que tirar e pôr em cima da mesa. O sapato aperta. E a roupa faz calor. Mas é uma questão de hábito. É uma questão de hábito. O irmão Branham disse, eu estava sentado no degrau da escada sem camisa. Ora, há irmãos que se chegar em casa de um irmão e encontrá-lo sem camisa, ele escandaliza. Ora, ele está mal orientado. É claro que todo mundo que chega em casa bate na porta. Bateu na porta é alguém de fora. Eu não sei se é daqui, não interessa. Mas eu enfrentei, ajudei uma vez, uma pessoa, um rapaz, ele chegou numa casa, a mãe chamou a filha. A filha saiu daquele estado que ela estava no quarto, pensando que era só a mãe que estava lá. Aí como é que vai fazer? Ora, essa mãe deveria ter ido lá no quarto e dizer, ó, minha filha, fulano está aí. A moça não tinha visto ele chegar. Tudo é berço, né? Tudo é berço. Agora, é uma questão que já foi feita a um missionário. Ele disse, não. Ele teve contato com o irmão Branham, ele disse, não, no seu quarto de dormir, você vai decidir. Vocês vão decidir entre si, entre vocês dois, o que é que você vai vestir, como vocês vão se vestir. Tem que haver uma certa liberdade, como o profeta ensina, sempre respeitando um ao outro. É como a pessoa que come, alimenta, ele deixa sempre para amanhã. Ele tem que deixar sempre para amanhã todas as coisas. Olha, a perfeita alimentação é quando você para ainda com vontade de comer mais um pouco. Isso traduz saúde. Há certas condutas que prejudicam a sua imagem. Há certas maneiras que prejudicam a imagem da pessoa para com a outra. Vai fazendo ela ficar muito comum. Não sei se dá para entender, porque nós não podemos entrar em detalhes. Mas ela vai ficando muito comum, muito exposta. O nudismo faz a pessoa ficar muito comum. Então, havendo sempre uma reserva, você entende, você não vai lá no fim dos limites, você ficar sempre com uma reserva, é bom. É bom. Agora, quanto a traje de dormir, se você usa um pijama de dormir dentro do seu quarto, agora, você entende, você tem que ter um roupão, você teria uma sobrecamisola, uma coisa assim, para sair lá perante seus filhos e coisa e tal. Agora, dentro de casa está frio, um pijama de flanela, não tem nada a ver com isso. Não tem nada de mal nisso. Dentro do seu quarto. Você vai dormir, está frio, você está dentro de casa, está de pijama, mas você tem uma... Não sei como é que chama aquilo. É um roupão que fala? Como é que é? Roupão mais é do homem, né? Hã? É unissex o roupão? Então, você entende, porque você não vai ficar de calça, de pijama também na presença dos seus filhos, por menores que sejam. O nudismo da mãe e do pai para a criança é venenoso. É venenoso. É uma promiscuidade venenosa, ofensiva. Ela é traumatizante. O ato sexual com a criança no berço
prejudica a criança. Agora, isso é estudo científico, não é fanatismo de religião, não. É estudo meio comprovado, combinando com as escrituras. O costume oriental tem muito a ver com a robustez dos seus homens, com a resistência que eles têm, a determinação que eles têm. Filho criado só com mãe, ele vai sofrer demais. É difícil. Então, evitar a promiscuidade, você entende? A promiscuidade, até a exposição de roupa íntima diante dos filhos, ali mesmo, vocês entendem, ela é promiscuidade. A hora de dormir tudo misturado, chega numa casa aí, aquela vantagem, dormiu 20 de uma vez numa casa, não vejo vantagem nenhuma nisso. Isso é um pastor inexperiente, neófito que faz isso. Quando tem condição, quando não tem condição, é outra coisa. Quando é uma emergência, é uma coisa que não existe meio, tudo bem. Mas não é vantagem, forma promiscuidade familiar. Então, vamos ver aqui. Eu tenho que, senão nós vamos ficar recapitulando toda a vida e não segue, não é? Tem que ir para frente. O segundo registro é o estabelecimento da intersubjetividade. A intersubjetividade refere-se ao que vai se organizando no espírito de cada um dos cônjuges. E você já guardou isso, que isso é através do tempo, hein? O casamento não é, só dura enquanto as flores não murcham. Flores murcham muito rápido. Não é isso não. Refere-se ao que vai se organizando no espírito de cada um dos cônjuges. Não tem nada a ver, a condenar o irmão Branham, acusaram ele de casamento espiritual, mas não tem nada a ver. Só que tem uma coisa, se não combinar os espíritos, não andam juntos. A Bíblia diz, se não estiverem de acordo, não andam juntos. E o profeta diz, aves da mesma plumagem voam juntas. Tanto que ele diz assim, você diz com que a pessoa que você anda com ela, gosta, o tipo de pessoa que você gosta de andar, conviver com ela, o tipo de música que você ouve, o que você gosta de ler, e eu direi a qualidade de espírito que você tem. O caso de Ananias e Safira é citado aqui, e é uma verdade, porque eles eram casados em espírito, até mesmo para mentir, eles combinaram, vamos mentir juntos. Agora vamos falar a verdade juntos. O irmão Branham era casado com a irmã Meda, e quando ele mandou dizer no telefone, por circunstâncias terríveis, estava quase desesperando da vida, com aquela dívida, aquele advogado em cima, uma dívida culposa do Estado, que jogou por cima dele, sem ele dever. Então, o que aconteceu? Diga que eu não estou aqui. A irmã Meda veio a ele e disse, querido, você vai se dar bem com isso? Em outras palavras, você não vai se dar bem com isso. Em outras palavras, eu conheço seu espírito. Houve choque. Quando o advogado tornou a chamar, José, que já estava no casamento do espírito da casa, papai, o senhor quer que diga que o senhor não está aqui? É o filho, né? É comum demais em escritório, em empresas. Fala que eu não estou aí, não. É uma mentira. Só pode trabalhar num escritório quem mente, quem protege o seu chefe, o seu diretor, não é certo? Porque o mundo jaz no maligno. É difícil a gente estudar sem pregar, mas eu tenho que corrigir isso. Veja, então, vai se organizando no espírito de cada um dos cônjuges, a ponto de um parecer com o outro, adquire-se fisionomia um do outro, gestos um do outro. E a razão muito lógica de filhos parecerem com as mães. Está aí, ó.
vai se organizando no espírito de cada um dos cônjuges, que vem do outro e se interfluencia mutuamente, influência daqui, de lá para cá e daqui para lá. Gestos, hábitos e coisas assim. A presença interna do outro é reconhecida e pode ser falada. A presença do outro dentro de cada um não será aceita em nível consciente e inconsciente, a não ser que ela responda à lei do desejo. Eu não vou comentar mais, porque isso já foi estudado, hein? Que é o do prover, abastecer o outro, prover. Aí você vai lá em 1 Coríntios 7 de novo. Abastecer, prover, inclusive intimamente. No casamento, tudo que um fizer será vivido pelo outro, como a favor ou contra. Você tem que entender que um negócio que você vai fazer, principalmente de casa, você vai levar gente a sofrer. Não é só você que vai sofrer. É o meu eu, mas jamais independente do meu eu. Quer dizer, nós já estudamos isso aí. Eu vou para o terceiro registro, que é a continuação. O terceiro registro refere-se a trocas de palavras, que é o modelo de comunicação. Palavras, gestos, olhares, é o modelo de comunicação. Agora, é claro, o modelo de comunicação principal é o quê? Palavras, não é? Não é certo? Então o profeta vem e diz, nas 3 manifestações da vida cristã, ele fala sobre as palavras descaridosas. O que deixa o homem ou a mulher muito abatida depois, por quê? O outro lado também não deveria provocar. Provocar blasfêmia, está blasfemando. Você sabe que aquela pessoa vai blasfemar contra a mensagem? Por que você ainda vai falar em profeta, em pastor para ela? Para quê? Você vai ser culpado daquela blasfêmia. Agora é a mesma coisa. Você sabe que esse homem está estafado, está esgotado, e que não é próprio dele, ele vai sofrer mais depois ao agir descaridosamente. Por que você também não evita de provocá-lo? Palavras descaridosas são coisas terríveis. É neste nível que o bem ou o mal entendido poderá ser produzido através das palavras. Hoje você fala até brincando, sem vergonha, sem vergonha. Amanhã você já está dando um tapa na cara dele, brincando. E você vai tomando certas liberdades que vai indo. E as conversas, só brincadeirinha, só brincadeira. E a coisa vai ficando assim. Então isso perde o sentido da comunicação real, dos fatos da vida. E por fim não se sabe quando está falando a verdade ou não, se está brincando ou não. Brincadeira tem limite. E brincadeiras têm causado tanto transtorno, não é? É neste nível que o bem ou o mal entendido poderá ser produzido, e também estabelece bons pontos de referência na relação do casal. Porque o casal tem o seu fórum, tem o seu fórum. Às vezes ele diz, bom, eu vou primeiro conversar com a minha esposa. Isso é a coisa mais bonita que você pode encontrar num homem. O que eu fizer está feito. Não, esse é o machismo mais bobo que existe. Ela, não, eu já estive em negócio com o irmão que diz, não, eu vou estudar com a fulana. Se der bem, se não der bem. Isso é o mais bonito que tem. Porque o casal tem que ter um fórum. Assentar, julgar, decidir. Você tem a ideia, alterna a ideia, a alternativa traz. O que a alternativa faz? A ideia, estuda a ideia, então vê a alternativa. Depois as alternativas produzem os lados positivos e negativos da ideia. E uma vez obtido o lado negativo,
e positivo, então vocês escolhem de uma maneira comum, conjunta, o que fazer. É claro, você vai somar negativos e somar positivos. Às vezes há negócio que o negativo ganha. Às vezes você entrega uma pedra, em certa hora você ganha o jogo. Às vezes você deixar o companheiro chegar e entrar na casa lá, vai te deixar mais livre. Não é certo? Então, por isso que tem que ser estudado. É o fórum familiar. Paulo disse, olha, ele disse aqui em 1 Coríntios 6, parece. 1 Coríntios 6. Eu acho que é 6 ou 3, é 6. Ele diz, olha, não sabeis vós que a vez de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Você não pode ter um fórum em casa? Você já tem um fórum da consciência. Tem um fórum da lucidez que vai entrar aqui no casamento. A lucidez, o conhecimento. Agora tem aquela mulher que concorda com tudo na hora, depois está insatisfeita. Aí que vem burro, é depois. Não é assim não. Peraí, você não está obrigado a concordar com tudo, não. Há situações que você vai dizer, bom, eu não gostaria que fosse assim, mas se tem que fazer, então vamos. E depois aguenta o rojão, né? Então, olha, nesse estudo aqui hoje já está ficando um ponto, vocês aí, precisava estar anotando, né? Não sei se vocês estão anotando. Para o foro familiar. É foro ou foro? Foro, né? Tá bom. Então você obtém, aí daí então, depois dessa alternativa, que ofereceu os dois lados, negativo e positivo, aí você vem a execução. E é conjunta. O casamento é uma conta em conjunto. Você está disposto, tem confiança, a abrir uma conta em conjunto com essa mulher? Então casa. Se não tem, não te cases. Natan disse, faça o que está no seu coração lá para Davi. Depois Deus veio e mudou. Falei, não vai fazer não. E pronto. Então está aí. Esse terceiro registro é muito importante, hein? Você já viu palavras, agora você foi incluído aqui o fórum familiar, com a alternativa, estudar as ideias. Isso você está pensando que não tem? Tem todos os dias, todos os dias. Hora boa de fazer esse fórum também na hora do culto doméstico. E a própria criança, próprio filho, papai, mamãe, e aí eu estou pensando isso aqui hoje, como é que vai? É um fórum ali. E segue a coisa em frente. Mas tudo isso cabe dentro do nível da palavra, do diálogo, não da ignorância, não da exigência sistemática do homem ou da mulher, mas em nível de diálogo e a razão de ser das coisas. Para isso existe palavra. É o dizer que se estabelece o mútuo entendimento através de um código de linguagem que se torna comum e específico de cada casal. Para que esses registros ocorram, é necessário que o casamento perdure, é necessário que haja tempo. O seu casamento esteve lá embaixo, lá no fundo do poço. Mas ele foi levantado. O homem desceu lá e levantou. Soergueu. Jesus desceu lá, salvou seu casamento. Mas porque houve tempo. É necessário que isso perdure, dá tempo.
Sem tempo, você se precipita, não pensa, mocinha, que vai ser tudo isso, só está aqui, filhinha, está aqui, filhinho, está aqui. Não é isso, não. Vai determinar, vai exigir tempo para que esses registros ocorram de uma maneira eficaz. Aí então vem a duração, que é outro, passa para a duração. O casal, você põe duração, 2 pontos, não é? O casal conjugal será submetido à duração. Duração. Um dos fatores que leva a seu pleno desenvolvimento, tornando o casal conjugal compartilhado, podendo ser também responsável por sua destruição. Todo casamento é destruído e tem um responsável pela destruição dele. E a Bíblia diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Isto quer dizer, edifica seu casamento. Mas a tola a derruba, a destrói. E se você quer assumir ou não, isso é verdade. Isso está mais com a mulher. Ela se torna a responsável pela sua destruição. O melhor que ela deveria fazer era assumir, então, tal consequência. A Bíblia é taxativa, guarde isso. A mulher sábia edifica sua casa, a tola a derruba com as suas próprias mãos. E eu tenho encontrado mulheres durante esses 30 anos tentando salvar seus casamentos, seus lares com suas próprias mãos. E elas estão destruindo-os. Por quê? Não houve sabedoria. Ela foi uma virgem nécia, louca. A mulher casada é uma virgem. A duração é fecunda e é certa, em certa medida. É ela que cria o casal conjugal compartilhado. O casal conjugal inicial não se cria de repente. Não ocorre instantaneamente após as bodas. E nem definitivamente passa do estado isolado, o individual de cada um, para o estado de casal conjugal compartilhado. Até acostumar a dormir de 2, depende de tempo. Só está acostumado a dormir sozinho. Esse caso ele vai dormir com outra pessoa junto. É claro. Começa por aí. O casamento é apenas o ponto de partida de uma história em comum duração. O equilíbrio, isto é, a vida do casal conjugal compartilhado, é o resultado de uma perpétua vitória das forças de coesão frente às forças de dissociação, segundo o que propõe os estudos, as conclusões sobre o casamento. Ora, veja, o casamento compartilhado é o resultado de uma perpétua vitória das forças de coesão. Isto quer dizer, a força mútua dos dois. Frente às forças de dissociação. Quer dizer, tem uma força de coesão, de união, e tem uma força de dissociação, de separar. Eu tenho aqui uma carta de uma pessoa que não é daqui. Ela diz: eu não sei o que minha sogra está pensando, já com 60 anos de idade, destruindo a vida dos filhos, o casamento dos filhos, porque tem que ser como ela quer. É ela quem manda. Isso aqui vem de outra capital, de muito longe. Mas pessoa que já veio aqui
tomar conselho comigo. Eu não sei como. É uma menina nova, ajuizada. A sogra é uma força de dissociação que está enfraquecendo a força da coesão. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, e une-se à sua mulher. Sejam os dois um só. Força de coesão. Ele é macho e fêmea como Adão era no princípio. Ele é a parte masculina, ela é a parte feminina dele. Eles se protegem mutuamente. Eles se alimentam em função da mesma nutrição. Ele quer vê-la bem nutrida, ele quer vê-la bem vestida, ele quer vê-la amparada, ele quer que ela seja feliz, porque ela é dele, ela está nele, ela estando feliz, é ele quem está feliz. Assim é Cristo e a igreja. Paulo disse em Efésios capítulo 5. Mas essa sogra aqui é um corpo estranho, é uma dissociação da força da coesão. A televisão é uma divisão, é uma força de dissociação da coesão. A televisão. Há mães que elas não têm nenhuma sabedoria, elas não tiveram sabedoria para conservar seus próprios casamentos. Quanto mais das filhas, dos filhos. Elas não pensam antes de falar determinadas coisas. Jogar aquilo nos ouvidos de suas filhas. É o meu, o eu, o sentimentalismo. Então ela diz, o que se pensa? Como é que ela disse aqui? Ela diz aqui, ó. Deixa-me ver aqui, eu não marquei. Minha sogra continua como sempre, autoritária e dominadora, fazendo dos filhos o que bem quer. O que é triste em toda essa história é que eles não percebem o mal que ela faz. Às vezes, mas só às vezes, eu tenho pena dela. O que será que se espera uma mulher de 60 anos de idade agindo da forma que ela age, destruindo a vida dos filhos e do marido, causando infelicidade às pessoas a que a rodeiam? Acho que é melhor deixar para lá e ver o que vai dar. Pelo que eu já vi, não adianta tentar mudar ou interferir. Sempre a errada vai ser eu. Veja o que ela diz. Nós, mas nunca tivemos muito tempo juntos, sei comigo, ou mesmo pequena convivência, mas desde que eu me entendo por gente, o Senhor sempre esteve presente e eu nunca conversei tão abertamente sobre minha vida como com o Senhor, das poucas vezes em que estivemos juntos. Ser pastor não deve ser fácil, especialmente quando se é uma pessoa como você, em que as pessoas confiam cegamente e a gente acaba se esquecendo que o pastor também é gente e tem necessidades como qualquer outra pessoa. Não gostaria de estar no seu lugar. Tem que ser muitos, super. Entendendo isso, por quê? Precisa de palavras, precisa de orientação. Ela diz aqui, para completar, é uma pena que a gente só começa a aprender, porque ela cresceu me ouvindo aqui. Ela hoje está em outro estado muito longe. É uma pena que a gente só começa a aprender e a perceber as coisas depois que já cometeu quase todos os erros que foi possível e fazer o tempo voltar é impossível. Qual seria o destaque primeiro aí?
desse terceiro registro, irmão Marconi? Da palavra, não é? A palavra. Segundo, irmão Luquemba, que ficou destacado, fórum. Parece que eu como mais peixe do que vocês. O que está acontecendo, né? Espera aí. Agora vem o terceiro. Vamos botar três dentro disso aqui. A força de dissociação e a força de coesão. O marido e a mulher estão lutando. Eles se casaram, eles fizeram sexo, eles fizeram filhos. E tem tudo por quê? E para quê? Viverem até que a morte os separe. Agora, as forças da dissociação são externas e internas. Senhorinha, cuida do teu casamento, hein? Senhorzinho, né? Cuide do seu casamento. Porque não tem, você pode recalchutar isso, mas o homem não tem a felicidade. Nunca mais que ele teria, se conservasse o seu casamento. Bem entendido, o seu casamento. Presta bem atenção nisso. Força de dissociação começa pelos próprios filhos. Eles se sentem marginalizados. Ela se sente desprezada na hora que ela mais precisa. Ela tem que receber favores de terceiros, quando você deveria estar à sua cabeceira. Gente, isso não vai ser a cobra cega do assunto, que o marido não pode estar, ele tem a responsabilidade com a família, ele não pode perder o emprego, ele dá graças a Deus por ter alguém que pode ajudar, estar ao lado daquela esposa, com confiança, com amor, bem-aventurado aquele que tem. Agora, ele sabe a maneira que ela sente o seu apoio. Ele pode estar longe. Quando a irmã Meda foi para a operação daquele quisto, o irmão Brano estava no mais sublime dele, estava longe, estava no seu ministério. Mas você viu, ele estava tão presente que na hora que o médico caçou o quisto na sua barriga, pela última vez, para cortar, não encontrou mais o quisto. E ela chegou a dizer: parece que você não me ama. Mas no fundo mesmo ela sabia disso, que a coesão, a força da coesão estava operando ali. Num sentido, é filho aqui, mãe no meio, ao lado do pai. Não é filho entre pai e mãe, não. É primeiro o reino de Deus e sua justiça. O reino de Deus está no seu casamento também. Agora vocês vão fixar, vão guardar, vão meditar. Nós temos só 7 minutos, 9 minutos de resto. O irmão disse domingo passado: mas passa tão depressa, pastor, que a gente não vê a hora passar. De fato, nós estamos com 1h30 já de reunião, né? Ninguém dormiu, né? Mas, pastor, é bom falar de casamento, né? É bom. É por isso que não dorme, né? Mas está aí. A força de coesão tem que estar entre vocês dois primeiro. E essa força de dissociação você vai encontrá-la dentro de casa mesmo. Até os próprios filhos podem dissociar um casamento. Dissociar essa força. Eu estou vendo aqui uma irmã nova,
que ela chegou no escritório, por último, ela disse: eu fui culpada, pastor. Ela sabe, ela soube. Deus até se agrada disso. Eu fui culpado, eu empurrei meu marido nessa situação que ele caiu. Agora, senhores pais, vocês vão entender uma coisa. Está certo que nós ficamos dentro daquele limite, e eu tenho que ir até onde eu posso ir. O irmão, às vezes, fica: eu peguei na mão dela. Não tem pecado nenhum pegar na mão da moça, não. Se eu tiver de mãos dadas, eu não vou te condenar. Você tem que ter seu próprio limite. Estabelecer seus próprios limites. Mas começa com um golezinho. É quem vai ser bêbado. É quem vai ser um bêbado de sarjeta é que começou com um golezinho e terminou na garrafa, não é? Uma garrafa inteira. Não é isso, não. Agora, você conhece as suas emoções. Você, em primeiro lugar, você deve conhecer suas emoções. Quer dizer, sua sensibilidade de contatos. Se pegar na sua mão significa algo mais para você, é melhor que você não dê a mão. Não ande de mãos dadas. Você está entendendo? Tem que ser entre linhas. Aí já é outra coisa. Isso tem que saber. E teria que partir exclusivamente dela. Teria que haver mas tem que haver, o que eu quero chegar ligeiramente é o seguinte: tem que haver um conhecimento prévio, um conhecimento de maneiras. Não é conhecimento de corpo, não. Conhecimento de maneiras, de atitudes. O irmão Amâncio, eu vou repetir isso quantas vezes for preciso. Ele acabou um noivado porque ele viu a maneira que a noiva tratou a mãe dele. Então, o que fez isso? Foi o contato, porque ele tinha contato. Ele estava lá para ver aquilo. E ele disse: se ela trata a mãe dela dessa forma, que maneira ela vai me tratar depois? E acabou com o casamento. Desfez o casamento. Há casamentos que as pessoas se casam. Eu já vi um livro que vem na banca, que tem endereço até do exterior, procurando casamento. Então o sujeito pega e traça, dá o perfil dele, o retrato falado, ela também, e endereço. E começam a comunicar um com o outro, se casam e às vezes são felizes até. A minha mãe conheceu meu pai no dia do casamento, porque era o pai que falava, era o pai que marcava e acabou. Agora, eu não sei realmente, eu sei que minha mãe gostou demais do meu pai, né? Pelo que eu sei. Gostou tanto que nunca mais casou. Ficou viúva com 23 anos de idade. Mas, eu creio que ela não casou por causa de nós, por causa dos filhos. Casamento bom apareceu para ela. Também da mesma forma, rodeando lá pelo velho. Agora, hoje, o profeta diz: é a condição do tempo. Porque essa florzinha bonita, aqui educada na igreja, ali no átrio, aí na saída, ali, mas ela precisa de conhecer alguma coisa desse rapaz. Agora aí, como que vai ser feito é que eu não sei. Te cuida. Te cuida. Você tem que aprender a se cuidar. Você tem que aprender a dizer não. Não e não permitir. É preciso conhecer, porque você ora, um sinalzinho Deus vai dar através de alguma conduta, alguma atitude, alguma coisa.
não aquela de ser humano, ele é humano, mas Deus pode dar um sinal, por isso que não deve ir com muita pressa no pote. Vai devagar, mais devagar. Não é aquele negócio de ficar brincando com o sentimento de uma moça aí, 5, 6 anos, 2 anos, 3 anos. Isso é brincadeira, você não vai querer isso para sua filha. Amanhã você casa e vai ter uma filha, rapaz, aí fica com ela, aí uma coisa que não é nem namoro, nem amizade, não é nem casamento, não é nada, 6, 5 anos, 10 anos, então você vai achar bom? Não, né? Você não vai querer isso. Mas tem que se conhecerem. Como vão se conhecer? Os pais deveriam dar liberdade, apoio em casa. Os pais deveriam. Eu não quero interferir na sua maneira, nos seus princípios. Mas eu não creio que nenhum pai aqui vai negar um moço cristão da comunhão, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que está aqui na comunhão, entrar na sua casa, conhecer sua casa. Sua filha ir acompanhada, primeiramente acompanhada por um irmão, ou pela própria mãe, visitar a família oficialmente. Não importa, estou aqui para conhecer mesmo. E quando vai se conhecer, todo mundo se porta muito bem, mas devagar as coisas aparecem. Então é apenas, por quê? Elas vão ter que fazer uma força de coesão. Uma moça estabelece aí um princípio de casamento, ela tem uma força de dissociação pelas próprias colegas dela que deviam estar orando, elas estão bombardeando para ela não casar com o rapaz. É uma força de dissociação que ela tem que enfrentar, é um teste. É isso? A dissociação está aqui dentro. Acabou meu tempo. A coesão, eu vou antecipar aqui, olha, as forças de coesão podem ser internas e externas. Agora isso é bom de ser notado. Forças de coesão interna. Olha, isso aqui nós vamos comentar na próxima lição. Primeiro, atração poderosa entre os sexos. Atração poderosa entre os sexos. Não vamos poupar isso não. Porque isso é a parte biológica do casamento. Você não tem atração por aquele tipo de mulher? Por favor, não vai brincar com a menina não, faz favor. Eles dizem, ela não é meu tipo, mas dá para brincar, dá para aproveitar. Qualquer homem encosta numa mulher, ele pode fazer, completa tudo. Sem nunca amar, sem nunca ter nada, no caso contrário, como é que ele pegaria uma prostituta? Vocês têm que entender isso. O profeta Amós, isso é o macho, acabou. Então, você tem que entender isso. Eu sei que o profeta, ele não veio para debulhar isso, não. Isso é papel de pastor local. Isso é questão de congregação. É família aqui. Nós estamos trancados aqui, não é? Nós estamos num fórum. Atração poderosa, bem entendido, entre o sexo biológico. Atração biológica. 2, amor. Uma necessidade humana fundamental e vital. E isso opera de uma maneira psicológica. Então, biologia e psicologia. Você não pode dispensar a psicologia. Às vezes falar em psicologia, psicológica, dentro da igreja, soa um absurdo. Depois tem que pagar uma consulta para o psicólogo, para o psiquiatra, psicanalista. É uma medicina. Por quê? Isso existe no homem, isso não é extra-humano. Todos nós temos a parte psicológica. É onde opera todos os complexos. E todos os sentidos
do espírito, e essa parte psicológica também controla até o andar da pessoa, até o andar. Ela se desconcerta em andar em determinados lugares, passar na frente de determinadas pessoas e coisas assim. Você pode ver isso. 3, fidelidade. Agora, sem fidelidade, também não tem casamento, é claro. 4, você tem uma predisposição de fidelidade. Aí você nota que você cresceu fiel. Jesus disse que o que é fiel no mínimo é fiel no máximo. Essa moça que tem 2 namorados, ela não vai ser, de forma alguma. Eu acredito, eu já estudei casos assim, de 2, 3 rapazes querem casar com uma moça, e ela ficar no maior dilema do mundo, e eu ajudá-la. Não quer dizer isso não. Quer dizer, essa moça está namorando com um aqui, e namorando com outro lá, ela não tem um bom caráter. Ela não tem um princípio de fidelidade. Esse rapaz que está aqui namorando a moça e chega ali e namora com outra, vai ali em Anápolis, na congregação, já põe o olho noutra lá, vai no outro. Ele não tem princípio, ele não tem uma predisposição, um potencial de fidelidade. Você tem que analisar isso. Eu não sou fiel, então. Você conhece as predisposições que você tem. Você conhece. Então você evita determinadas coisas porque você sabe. Não, eu não vou lá porque eu sei o que eu vou fazer. Não é certo? Agora, 4, vem a lucidez, que é uma coisa tremenda, profunda. 5, a sinceridade. Que também, olha, nós vamos estudar isso aqui tudo detalhadamente. Ponto por ponto. Atração poderosa entre os sexos, amor, uma necessidade fundamental e vital, que é psicológica, fidelidade, lucidez, sinceridade. Por último, para respaldar, sentimento de responsabilidade, que é um grande mal que opera principalmente do lado dos homens. Não tem sentimento de responsabilidade para o que vai arcar. Também a mulher vai assumir uma responsabilidade, é claro. Então fica aqui, porque o pastor Elias já puxou o paletó, não é? Sentimento de responsabilidade. São pontos muito importantes que vai fazer a próxima lição. Agora você já entendeu que você não vai querer perder, né? A continuação, não é certo? E nós não vamos precisar ter muita pressa também para isso não. Então, vamos guardar aqui. Primeiro, ficou no quê? Por favor. A palavra. Segundo, fórum. Terceiro, força de coesão. E a dissociação, que propõe desfazer essa força de coesão. Dissociar, dividir. A igreja está enfrentando isso no dia a dia. A sua fé em Cristo está enfrentando isso. Por isso que Paulo diz: digo-vos, porém, de Cristo e a igreja. É o que estou falando para vocês, casais. Se refere a Cristo e a igreja. Portanto, o marido ama a sua mulher e a mulher reverencia o marido, para manter essa força de coesão. Por isso que essa pergunta aqui não dá mais. Bom, vamos deixar para o próximo domingo. Se Deus permitir, nós continuaremos.